Você não está sozinha, não. Deus é contigo. E operando Deus, agindo Deus, quem é que vai te impedir de chegar? Quem é que vai te impedir de conquistar? Quem é que vai dizer não se Deus disser sim na sua vida, meu irmão? Você sabe por que a gente teme? Você sabe por que muitas das vezes a gente olha para as situações contrárias e a gente sente medo? Porque o medo é a única ferramenta que o diabo ele pode usar para tentar turbar o teu coração. Porque o diabo sabe que se você crer plenamente e absolutamente, ele não pode nada contra você. Porque se Deus está com você, ele não pode mexer contigo. O diabo sabe que ele já é um derrotado na sua vida. O diabo sabe que ele é um derrotado no seu casamento, que ele é um derrotado na sua família, que ele é um derrotado em todas as... Ele sabe disso. Então ele fica lançando mentiras, ele fica contando histórias. É como um cão que fica latindo para tentar te amedrontar através do grito. E se você compra essa ideia, você acaba abrindo mão do maior tesouro que você tem, que é a presença de Deus na sua vida. Mas quando você tem certeza de quem você serve, de quem você é em Deus e a quem você serve, meu irmão, o diabo não pode contra a tua vida. Então a partir de hoje, você vai decretar: o diabo perdeu o poder na sua vida. A partir de hoje, decrete a tua vitória no Senhor. A partir de hoje, decrete: o diabo não vai mais te tocar, não vai mais te afligir, não vai mais te dominar. Aleluias. Creia nesta palavra. Meu amado, o ambiente está propício para aquilo que Deus ele vai fazer esta noite. Você pode dar glória a Deus aí? Aleluias. Nós começamos o mês de maio jejuando. E quando foi na quarta-feira, o Espírito Santo colocou no nosso coração a palavra poderosa. E o Espírito Santo falou claramente comigo: o jejum termina no sábado, mas no domingo você vai pregar essa palavra. Porque pessoas vão ser curadas nesta noite. E quando eu falo que pessoas vão ser curadas nessa noite, eu não estou falando apenas da cura do corpo, não. A cura que Deus ele vai liberar sobre a sua vida, mais do que a do corpo, é a cura das feridas que o olho não vê. Sabe aquelas feridas que os olhos não conseguem ver? É dessas feridas que o Senhor está falando. É desta cura que o Senhor vai liberar sobre a tua vida. Quem crê nisso, diga glória a Deus. Essa canção é profética. Me tira o medo, Senhor. Me tira o medo. Que me faz dizer: Moisés, subi em meu lugar. Não, Moisés vai subir em seu lugar não. Quem vai subir é você. É você que vai subir um monte. É você que vai orar. É você que vai chegar perto de Deus. É o teu rosto que vai resplandecer a glória de Deus. Você não vai precisar mandar o Moisés subir não. É você que vai subir. E é a tua vida que Deus vai usar. Aleluias. Você está preparado para aquilo que você vai ouvir nessa noite? Amém? Você já está recebendo aí. Mas eu creio que Deus vai fazer ainda mais. Pega a palavra de Deus, por favor. Aproveita que você está de pé. E você vai abrir comigo em Filipenses, no capítulo de número 3. Enquanto você encontra, eu quero cumprimentar você que nos acompanha pela internet. Deus abençoe poderosamente a sua vida. Que Deus fale com você nessa noite, de maneira tão poderosa quanto está falando conosco aqui. Deus já está movendo o louvor, mas eu tenho uma palavra para você. Você que está conosco, abra conosco aí. Filipenses, capítulo de número 3. Você que está aqui na igreja, a mesma coisa. Eu quero pedir a você, a partir de agora, a partir desse exato momento, você não vai conversar, você não vai ir no banheiro, você não vai beber água. A partir de agora, o teu foco total, a tua atenção total vai estar voltada para cá. Porque aquilo que Deus ele vai ministrar no teu coração hoje será algo tremendo em nome de Jesus, amém? O meu plano era ministrar uma palavra do Dia das Mães, né?
Já estava pensando, não, vou domingo, vou pegar uma palavra boa, abençoada, Dia das Mães, vai ser uma bênção, vamos orar pelas mamães. Aí chegou na quarta-feira, Deus disse, não, você não vai fazer o que você quer, você vai fazer o que eu quero. Aí Deus me deu essa palavra, eu falei, Senhor, mas é isso aqui que eu vou pregar no Dia das Mães. Falou, é isso aqui que você vai pregar no Dia das Mães. Então, glória a Deus, então receba aí, em nome de Jesus, amém? Carta aos Filipenses, no capítulo de número 3. Você sabe que eu tenho várias mensagens, pelo menos umas 3 mensagens dentro desse mesmo texto. Eu até falei isso de manhã e eu quero repetir isso agora à noite. O que eu acho maravilhoso na palavra de Deus é justamente isso, que a gente consegue ler, dentro de um mesmo texto, o Senhor consegue extrair várias revelações diferentes, ou fala de várias maneiras diferentes através de uma mesma palavra. Quantas revelações diferentes o Senhor consegue nos dar dentro de um mesmo texto? E aqui vai mais uma para nós. Filipenses no capítulo 3, no versículo de número 13. Diz assim a palavra de Deus: irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, diga comigo igreja, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão? Amados, eu acredito que Paulo não fazia ideia do quanto esta palavra aqui seria poderosa, não só pela revelação literária daquilo que ele está dizendo, mas principalmente é porque dentro desta palavra, dentro deste conselho, existe cura para um dos maiores males que o ser humano enfrenta. Acredito que Paulo não tinha, quando falou essas palavras, acredito que ele não tinha noção do que ele estava falando, da profundidade daquilo que estas palavras aqui iriam trazer para a vida das pessoas. E Deus nos deu uma revelação tremenda de que dentro destas palavras há cura. Mais do que fazer uma ministração ou trazer um ensinamento, Paulo, através do versículo 13, ele estava trazendo cura. E nesta noite Deus, ele vai trazer cura para nossos corações, para a nossa mente. Deus, ele trouxe você aqui para que através desta palavra, revelando os mistérios para nós os pequeninos, trazer cura. Diga glória a Deus. Eu vou ler mais uma vez, Filipenses 3, verso 13. Irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Existe um mistério nesta frase, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Repita comigo, esquecendo-me das coisas que atrás ficam. E aí ele continua dizendo, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Você sabia que você tem um alvo? Amém? Você sabia que quando Deus te tirou lá da bebida, quando Deus te tirou da droga, quando Deus te tirou da prostituição, quando Deus te tirou da lama, Ele te trouxe para a casa dEle, e Ele colocou um propósito para você? Você sabia disso? Diga comigo, a minha vida tem um propósito. Diga assim, a minha vida tem um alvo. E qual é o alvo que nós temos para alcançar? É a nossa salvação. Diga glória a Deus. E é por causa dessa salvação, é por esse alvo, que Paulo, através destas linhas, ele traz para nós a cura para os males da nossa alma. Eu quero pedir a você, estenda a tua mão aqui para frente agora, você vai curvar a tua cabeça, vai fechar os olhos. E agora eu quero que você comece a orar a Deus e comece a pedir, Senhor, fala comigo nesta noite. Ó Deus, eu não quero estar aqui apenas para um encontro social, eu não quero estar aqui apenas para rever os irmãos, eu não quero estar aqui apenas para cantar louvores, mas eu quero estar aqui além de sentir a tua presença e a tua glória, eu quero estar aqui nessa noite para ouvir a sua palavra
palavra e ser dirigido pela tua vontade. Então começa a falar com Ele, começa a pedir para Ele: Senhor, fala comigo nesse lugar. Ó Pai querido, que eu venha sair daqui transformado, renovado no meu entendimento. Ó Pai querido, que a tua palavra venha trazer renovação em mim, porque eu quero experimentar a tua boa, perfeita e agradável vontade. Então fala comigo, ministra o teu querer no meu coração, ministra, Senhor, a minha vida nesta noite, para que eu não seja mais o mesmo, mas para que saiamos daqui transformados pela tua palavra. Fala conosco nesta hora, é o que nós te pedimos com toda a nossa fé, e desde já te agradecemos, em nome de Jesus. Você pode dizer amém, Jesus? Você pode dizer graças a Deus, glória a Deus? Você pode aplaudir bem forte a Jesus aí, dá para Jesus o teu melhor nessa noite. Isso, dê liberdade, abre a tua boca, dá glória, dá glória, dá glória, faz barulho para Jesus nesta noite. Aleluias. Por favor, toma o teu assento agora. Amados, e a partir desse momento você não vai conversar, a partir desse momento você não vai olhar para o lado, não vai olhar para o outro, não vai desligar. Que o teu foco esteja primeiro na Bíblia e depois aqui no pastor. Então olha aqui para o pastor, preste atenção. Você sabe que apesar da própria palavra de Deus nos ensinar lá em Provérbios, que do coração do homem procedem as saídas da vida, apesar da palavra de Deus ela nos deixar muito claro que o nosso coração é a sede dos nossos desejos, ou seja, a princípio, segundo as Escrituras, os desejos que brotam no homem, eles procedem do coração. Porém, apesar da palavra de Deus nos trazer essa indicação, fisiologicamente falando, tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós sentimos, tudo aquilo que nós pensamos está aqui, no cérebro. Diga comigo, tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu sinto, começa aqui. Queridos, comprovadamente é o cérebro que reconhece os ambientes. Comprovadamente é o cérebro que, segundo aquilo que vemos, segundo aquilo que ouvimos, segundo aquilo que cheiramos, segundo aquilo que sentimos e tocamos, é ele, o cérebro, que nos influencia a responder segundo as percepções dos nossos sentidos. Quando eu toco em alguma coisa, através do meu tato, é o meu cérebro que vai pegar a informação do meu toque e vai codificá-la na minha mente, para que eu venha entender o que fazer com aquela atitude. Quando eu sinto um cheiro, quando eu como um alimento e sinto o gosto daquele alimento, é o meu cérebro que vai codificar aquilo e vai, através daquilo que eu sinto, através do cheiro que eu tenho, através do gosto que eu sinto, é ele quem vai me direcionar. É o cérebro que pensa, é o cérebro que coordena, é o cérebro que nos orienta, e principalmente é ele, o cérebro, que além de determinar aquilo que é ameaçador para nós, além de determinar aquilo que é perigoso para nós, é ele que se encarrega de produzir respostas fisiológicas para situações que ele julgue perigosa para nós. Presta atenção, quando eu estou em uma situação de aparente perigo, quando eu estou em uma situação em que de alguma forma eu estou correndo algum risco, é justamente o meu cérebro que vai ligar o alerta, que vai identificar, que vai entender aquela situação que está ao meu redor, e é ele que vai se encarregar de me direcionar, de me dar a melhor resposta, de me direcionar a melhor solução. Eu vou te dar um exemplo prático para que você venha entender aquilo que nós estamos falando. Imagine uma pessoa que vai atravessar uma rua. E de repente a pessoa, ao atravessar a rua, ela percebe que está vindo um carro em alta velocidade na sua direção. A pessoa simplesmente queria atravessar a rua, mas quando ela olha, ela percebe que está vindo um carro em alta velocidade. Quando isso acontece, é de responsabilidade do cérebro fazer três coisas. Vamos recapitular. Imagine você vai atravessar uma rua, e de repente você percebe que está vindo um carro em alta velocidade. E quando você se vê naquela condição, o teu cérebro,
ele é responsável por fazer 3 coisas por você. A primeira coisa, ele vai entender, ou seja, ele vai discernir que aquele carro em alta velocidade é um perigo. Glória a Deus, amado. Você atravessou a rua, o carro está vindo em alta velocidade. Primeira coisa que o cérebro faz, aquilo ali é um perigo para você. Ele está vindo em alta velocidade, ele está vindo em tua direção, certamente ele vai te matar, porque o impacto dessa batida pode produzir algo fatal para você. Então, primeira coisa, o cérebro é responsável por entender e por discernir que aquela situação é uma situação de perigo. Segunda coisa que o cérebro faz, é ele que em milésimos de segundos se encarrega de buscar naquele ambiente alternativas para te fazer escapar do perigo. Então, por exemplo, você está ali no meio da rua, o carro está vindo, coisa de milésimos de segundos, o teu cérebro começa a trabalhar, e ele já começa, olhando para o ambiente, a traçar alternativas, meios de você escapar daquela situação. O cérebro começa a procurar, peraí, de repente se você correr para a direita, de repente se você fugir para um lado, de repente se você se jogar no chão, é uma alternativa. Então, primeira coisa, o cérebro identifica o perigo. Segunda coisa, o cérebro se encarrega de traçar alternativas para te livrar do perigo. E a terceira, e uma das mais importantes, depois de perceber o perigo, e depois de te livrar do perigo, é o cérebro que vai criar barreiras de contenção dentro do teu subconsciente. Para quê? Para que você nunca mais seja exposto àquela situação. Então o que o cérebro ele vai pensar? Peraí, aquilo é perigoso, eu vou te dar alternativas para que você fuja do perigo, mas uma vez que você está em segurança, é o cérebro que vai se encarregar de criar alternativas para que nunca mais você se exponha àquela situação de perigo a qual você estava. Então olha que coisa tremenda. Além de identificar o perigo, além de nos livrar do perigo, é de responsabilidade do cérebro se encarregar de que a pessoa nunca mais ela corra aquele risco novamente. Ou seja, de que aquela pessoa, o cérebro ele gerencia as emoções da pessoa de tal maneira que ela aprenda com aquilo. O que te levou a estar no meio da rua diante de um carro em alta velocidade? O que levou você a estar naquela situação? Então o cérebro ele vai começar a trabalhar de maneira que tudo aquilo que te levou a estar naquela situação não aconteça mais. Na psicologia, isso é chamado de inteligência emocional. Diga comigo, inteligência emocional. Pastor, o que é inteligência emocional? É a capacidade de avaliar, é a capacidade de processar os sentimentos, as atitudes e as emoções diante de situações. É a capacidade que o cérebro tem de processar as situações e, consequentemente, ao processar essas situações, trabalhar nos seus sentimentos em relação a elas. Então, moderadamente, ou seja, de maneira moderada, essa capacidade que o cérebro humano tem é algo ótimo. Amém, amados? É uma bênção nós termos essa habilidade em nós. E por quê? Porque ela nos dá a capacidade da gente não errar 2, 3, 5, 10 vezes da mesma forma, né? Como é que a gente aprende com os nossos erros? Através disso. Você está andando na rua e de repente você tropeça numa pedra e cai. Você tropeçou na pedra, você caiu, mas o teu cérebro analisou tudo aquilo, todo o contexto. Então, quando você passar pelo mesmo lugar, quando você fizer o mesmo trajeto, o teu cérebro, ele vai te dar indícios de que você não precisa mais passar por ali, porque se você passar por ali, você vai cair de novo, como você caiu da primeira vez. Então ele começa a te dar novas alternativas. Em vez de você seguir reto, vai pela esquerda, ou então vai pela direita, porque senão você vai cair naquele buraco de novo. Dá glória a Deus aí, meu irmão. Então o nosso cérebro ele abre
o nosso campo de visão, nos dando a possibilidade de enxergarmos novas alternativas. Então a pessoa que cai no mesmo erro 2, 3, 5, 10 vezes, ela cai porque ela quer. Porque nós temos em nós uma capacidade analítica, justamente através da inteligência emocional, que nos proporciona termos uma visão ampla das situações para que a gente não venha errar. Quem está entendendo, pastor, até aqui, diga glória a Deus. Só que dentro desse contexto, existe um problema, existe um grande problema. Porque para que nós possamos fazer isso, para que a nossa inteligência emocional venha administrar bem os nossos sentimentos, as nossas emoções, como é que ela vai fazer isso? Ela vai fazer isso acessando as nossas memórias. Amém, amados? Como é que funciona, pastor? Como é que essa inteligência emocional trabalha? Ela acessa as nossas experiências. E com base no banco de dados, repleto de experiências que existe na nossa mente, é que o cérebro vai criando alternativas. Quem está entendendo, pastor, aqui, diga glória a Deus. Por exemplo, vamos pegar o exemplo do carro de novo. O camarada atravessou a rua, o carro está vindo em alta velocidade, aí o cérebro começa a trabalhar, olha lá, aquilo é perigoso, cuidado, ó, sai correndo, corre para a direita, vai, pá. O cérebro guardou aquilo. Quando eu for atravessar a rua novamente, o que vai acontecer? O meu cérebro, através da minha inteligência emocional que trabalha os meus sentimentos, ele vai acessar o banco de memórias. O que aconteceu na primeira vez? Na primeira vez, ele estava atravessando na rua na frente do carro, por quê? Porque ele não viu o semáforo, ele não viu o sinal vermelho. Ele estava correndo de uma situação, ele tinha brigado com alguém, saiu correndo, não viu o sinal vermelho, ele entrou no meio da rua e de repente veio o carro. Então o cérebro ele vai acessar todas essas informações. E de posse dessas informações, o que ele vai fazer? Ele vai criar situações, mecanismos, para que eu não venha mais repetir o mesmo erro. Então quando eu for atravessar a rua, eu não vou atravessar a rua sem antes olhar para o semáforo. Glória a Deus, igreja. Porque ele já sabe, ele já acessou lá atrás. Não deu certo. Então vamos olhar para lá. Quando você for atravessar a rua, você vai prestar atenção. Por quê? Porque ele acessou aquela memória, ele viu o que aconteceu da primeira vez, ele viu que não deu certo. Então como é que a nossa inteligência trabalha? Ela acessa as nossas experiências, e com base naquilo que ela acha no banco de dados das nossas experiências, ele vai criando novas alternativas e novas possibilidades. E é justamente aqui que a gente vai começar a entrar na palavra. Por quê, pastor? O que o apóstolo Paulo ele nos disse? Lá na carta aos Efésios, no capítulo 6, a gente está pertinho aqui. Você está em Filipenses, é só você voltar aí, acho que uma página, uma ou duas. Abre comigo aí, Efésios. Carta aos Efésios, no capítulo 6. Olha o que Paulo vai dizer aqui a partir do versículo de número 12. Efésios, carta aos Efésios, capítulo 6, versículo de número 12, diz assim a palavra, preste atenção. Porque não temos que lutar contra o que, igreja? Contra a carne e o sangue, não. Não temos que lutar contra a carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Amém? Olhe para cá. O que Paulo está nos dizendo aqui? Que nós não temos que lutar nem contra a carne, nem contra o sangue. Diga assim comigo, a minha luta, vamos participar, diga, a minha luta não é contra a carne, não é contra sangue. O que significa isso? Que a nossa luta não é contra pessoas, contra indivíduos que ocupam lugar no espaço.
A nossa luta não é luta de soco com soco, de perna com perna, de mulher puxando cabelo, de mulher rolando do chão. A nossa luta não é essa. Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão? Não é puxando cabelo, arranhando a cara, não. Esquece isso. A nossa luta não é contra pessoas. A nossa luta é contra espíritos. Só que aí é que está o detalhe. Aonde é que os espíritos trabalham? O campo de batalha carnal, o campo de batalha natural, são palavras, são ofensas, são socos, são chutes. Esse é o campo de batalha natural. Mas qual é o campo de batalha espiritual? Aonde é que os espíritos atuam, de maneira a qual nós temos que saber nos proteger e vencê-los? Espíritos trabalham no interior do homem. Glória a Deus. Os espíritos, eles não guerreiam na minha pele, ou na minha perna, ou no meu braço, ou contra o meu tronco. Os espíritos, eles guerreiam no meu interior. Os espíritos, eles guerreiam nos meus sentimentos, na minha mente, na minha inteligência emocional. Diga glória a Deus. Pastor, quer dizer que o diabo, ele trabalha na inteligência emocional do homem? Sim. E como é que ele faz isso, pastor? Muito simples. Você sabe como é que o diabo, ele trabalha? Como é que o diabo guerreia contra nós? Uma vez que a nossa inteligência resgata uma memória nossa, a fim de criar alternativas para resolver os problemas, uma vez que a minha inteligência, ela busca no banco de dados uma memória para me dar uma alternativa de fazer algo bom no presente, o que Satanás faz? Ao influenciar a nossa mente, ele pega aquelas memórias que nós temos, memórias que em condições normais nos ajudariam a avançar, em condições normais, iriam trazer solução para os problemas. O que o diabo faz? Ele pega aquela memória e ele transforma em dor. Você pode dar um glória a Deus aí? Ele pega aquelas nossas memórias, ele acessa o nosso banco de dados, ele pega aquela experiência ruim que eu tive, ele pega aquela experiência dolorosa que eu tive, ele pega aquela decepção que eu tive, e ao invés dele usar, ao invés da minha inteligência usar aquela decepção como uma alternativa para eu fazer algo diferente, o diabo contamina aquilo, e ele transforma uma memória de decepção em uma dor. Ele transforma uma memória de derrota, ele transforma aquilo em frustração. Em outras palavras, o diabo, ele pega uma decepção que serviria como um aprendizado, e ele transforma aquilo num dos maiores responsáveis por incapacitar, reter e bloquear pessoas. Você sabe o que mais tem o poder de incapacitar, reter e bloquear pessoas? Sabe o que faz isso? Os traumas. Posso ouvir um glória a Deus? O diabo, ele pega aquela memória e ele transforma aquilo em uma dor. Não era para ser uma dor. No nosso subconsciente, na nossa inteligência emocional, aquela memória era só algo que iria contribuir para um futuro diferente, mas ele pega aquilo e contamina. Ele transforma aquilo em um trauma. O que são traumas? Traumas, eles são, na maioria os traumas, eles nada mais são do que a nossa mente contaminada pelo medo. É a nossa mente criando uma série de motivos, criando uma série de justificativas para quê? Para tentar nos impedir de sermos ousados. Diga comigo, os traumas, repita isso bem alto, diga, os traumas me impedem de ser ousado.
O que são os traumas? Os traumas, eles nada mais são do que memórias que, inflamadas pelo medo, são transformadas em armas espirituais para tentar nos impedir de avançar, com a justificativa de nos proteger, de nos expormos a coisas que podem ser perigosas. Ainda tem uma justificativa bonita, né? Não, é melhor você não fazer isso, porque você já se decepcionou lá atrás. Vai que você se decepciona de novo, então nem tenta. O que é isso? Isso é um trauma. É uma memória que o diabo acessou e que ele contaminou e que ele colocou medo e transformou aquilo num trauma. Para quê? Não para te proteger, mas sim para parar você. Não para me proteger, mas para me anular. Isso pode ser em qualquer área. Seja um perigo que você passou. Pastor, eu tive uma experiência terrível. Eu corri um perigo tão sério, dirigindo um carro. Eu estava lá aprendendo a dirigir, estava dirigindo, passei por uma situação difícil. Aí o que o diabo faz? Quando você acessa aquela memória, daquela situação difícil, daquele perigo que você correu no carro, você acessa aquela memória, mas ele coloca o medo junto. Aí aquilo vira um trauma. Aí você nunca mais quer pegar no carro. Você nunca mais quer sair na rua. Você nunca mais quer fazer nada. Então sejam perigos, sejam constrangimentos, seja uma vergonha. Pastor, eu passei uma vergonha uma vez. Eu fiz um trabalho de escola que não foi bem sucedido. E quando eu apresentei o trabalho lá na escola, todo mundo riu da minha cara. Aí o que aconteceu? O diabo pega aquela memória, ele inflama aquela memória com medos, e ele cria um trauma. Aí a pessoa, ela nunca mais faz nenhuma apresentação em público. Por quê? Por causa daquela memória, que em condições normais, o cérebro usaria aquela memória para quê? Para te dar outras alternativas, mas o diabo lhe diz, não, você nunca mais vai se expor em público, para você não passar essa vergonha de novo. Quem está entendendo, pastor, aqui? Diga glória a Deus. Uma vez que a nossa inteligência emocional, escute isso, uma vez que a nossa inteligência emocional, contaminada por Satanás, uma vez que ela reconhece que determinada situação de alguma forma é desagradável, o que ela faz? Ela gera em nós mecanismos, gatilhos, diga comigo, gatilhos de defesa. Ela gera isso. E o que esses gatilhos vão fazer? Sempre que a gente chegar perto de uma determinada situação traumática, sempre que a gente se aproximar de vivermos uma situação que nos desgastou, que nos feriu, que nos amedrontou, que nos envergonhou, quando a gente estiver chegando perto disso, esses mecanismos são acionados para quê? Para, entre aspas, nos proteger. Quem está entendendo, pastor, aqui? Deixa eu te fazer uma pergunta. Por que tem pessoas, por que tem pessoas que dizem assim, eu nunca mais vou amar ninguém? Quem já ouviu pessoas falando isso aqui? Levanta a mão, quem já ouviu pessoas falando isso aqui? Eu nunca mais vou amar ninguém. Eu nunca mais vou confiar em alguém. Eu nunca mais vou sair de casa. Eu nunca mais vou dirigir. Eu nunca mais vou pedalar. Eu nunca mais vou correr. Eu nunca mais vou ter um negócio próprio. Tem pessoas que dizem isso. Eu nunca mais vou abrir um negócio próprio. Eu nunca mais vou recomeçar. Por que tem tantas pessoas que falam isso? Sabe por quê? Porque pelo fato dessas pessoas não terem sido correspondidas, ou por elas não terem sido bem-sucedidas, ou por elas não terem tido sucesso, ou por elas não terem conseguido atingir algo que elas achavam que deveria, a mente dessa pessoa, contaminada pelo medo, diga glória a Deus, então me tira o medo. Você pode dar glória a Deus aí, meu irmão? A
mente da pessoa contaminada pelo medo, na intenção, entre aspas, de protegê-la. O argumento é sempre esse, é para te proteger. É para te proteger. Aí o que a mente inflamada pelo inferno diz para você? Ah, você já se decepcionou muito. Você já namorou tanta gente e todo mundo só bagunçou com você. Faz uma coisa, não namora mais ninguém não. Esquece esse negócio de casar. Fica sem casar para sempre. E aí aquela pessoa, sem saber que a sua mente está sendo inflamada pelo inferno, ela compra aquela ideia. E o que ela faz? Para se proteger, ela anula aquela área da sua vida. Você está entendendo o mistério, meu irmão? Aquela pessoa que fez uma sociedade não deu certo. Nunca mais eu vou abrir nunca mais eu faço sociedade com ninguém, porque eu já passei por isso, porque eu já sofri aquilo. Ou seja, o diabo vai lá e inflama. É isso mesmo. Sabe o que você faz? Nunca mais abre nada não faz mais nada. Nunca mais eu vou dirigir, nunca mais eu vou amar isso. Você precisa pensar em você, se preserva, não ama mesmo. Amém, amados? Como a gente falou agora há pouco, moderadamente, esse excesso de zelo, vamos dizer assim, moderadamente isso é bom, né? Porque se a gente tem que ter um pouco disso para a gente não cometer excessos. A gente precisa se resguardar de algumas coisas de maneira moderada, para a gente não sair fazendo absurdos. Só que em excesso, e ainda por cima alimentado pelo medo, o que isso gera na pessoa? Falta de confiança. Isso gera depressão. Isso gera estagnação. Pessoas com desejos suicidas, né? Pessoas desinteressadas da vida. Olha como é que o diabo trabalha. O diabo, ele não vai pegar um copo de cerveja, um copo de cachaça, ele não vai pegar uma seringa, né, ali de droga, para colocar, ele não vai pegar o teu braço, ele não vai abrir a tua boca e vai derramar, não, ele vai se aproveitar daquilo que você tem em você, da tua inteligência emocional, né, ele vai se aproveitar da capacidade que você já tem, para quê? Para colocar uma coisinha dele ali, e transformar aquilo que seria bom para você em algo que vai te parar, em algo que vai te desestabilizar, em algo que vai te reter. Olha aqui para minha cara, olha aqui para mim. Você sabe por quê? Que lá no Evangelho de João, no capítulo 10, Jesus ele disse que o diabo ele veio para matar, roubar, destruir. Diga comigo, ladrão. Bem, eu digo ladrão. Ele veio para matar, para roubar e para destruir. Satanás é o grande ladrão, é o grande roubador. E você sabe por que ele veio para matar, roubar e destruir? Você sabe por que quando o diabo ele olha para a minha cara, quando ele olha para a tua cara, ele quer acabar com você, ele quer destruir você? Sabe por quê? Porque você é a lembrança da derrota dele. Olha aqui para mim. Quando o diabo olha para você, quando o diabo ele olha para o teu casamento, quando ele olha para a tua família, quando ele olha para a tua vida, quando ele olha para mim, quando ele olha para nós, você sabe o que ele vê em você? Ele vê em você a derrota dele. Sabe por quê? Porque Deus fez você, Deus nos fez para ocupar e para viver aquilo que Ele perdeu. Diga assim: Deus me fez para ocupar e para viver aquilo que Lúcifer perdeu. O que Lúcifer perdeu? Lúcifer perdeu o lugar de honra. Lúcifer perdeu o lugar de adoração. Ele foi criado com o propósito de adorar ao Senhor. E hoje esse propósito é na sua vida. Quando ele olha para você, ele quer te matar. Sabe por quê? Porque você é um adorador. Então levanta a tua mão, abre a tua boca e adore. Aleluias, porque a vitória é tua, em nome de Jesus.
Por que que o diabo quer matar você? Primeiro, porque quando ele olha para você, ele vê a derrota dele. E segundo, o segundo motivo pelo qual ele quer te matar, te roubar e te destruir. Segundo motivo, ele quer fazer isso para te impedir. Abre o teu ouvido aí. Ele quer te matar para te impedir de cumprir o propósito de Deus que Ele mesmo não cumpriu. Amém? Em Ezequiel, no capítulo 28, a Bíblia diz que Lúcifer, ele foi querubim ungido, levantado, estabelecido para proteger, mas ele não protegeu. Ou seja, ele nasceu com um propósito, mas ele não cumpriu esse propósito. Abre comigo lá, Ezequiel 28. Vamos ver isso aqui. Ezequiel capítulo 28. Olha o que diz aqui, ó. Vamos ler a partir do versículo 14. Ezequiel capítulo 28. Versículo 14 diz assim, presta atenção, escute. Tu eras o querubim ungido para cobrir, para proteger, diga glória a Deus. E te estabeleci, eu te coloquei lá, eu te estabeleci para isso. No monte santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas, perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até, diga bem alto, até que se achou iniquidade em ti. Olha para mim aqui. Apesar de Lúcifer ter sido criado com propósito, ele não cumpriu o seu propósito, e por ele não cumprir o propósito de Deus estabelecido para ele, ele acabou perecendo. Amados, olha aqui para mim. Assim como Lúcifer não cumpriu o propósito da sua existência, o diabo não quer que você cumpra o propósito da tua existência. Pastor, qual é o propósito da minha existência? Não é ser famoso, não é ganhar dinheiro, não é fazer sucesso, não é ser o top. O propósito da tua existência é ser um reflexo da glória de Deus nesta terra. O propósito da tua existência é glorificar aquele que te criou e estabelecer através da tua vida a glória dele nesta terra. Aleluias! Cumpra o propósito de Deus. Aleluias! Semana passada eu postei na minha rede social uma frase do Tiago Brunet, e essa frase diz o seguinte: que sucesso é cumprir o propósito de Deus na terra. Amém? Tem gente que acha que sucesso é ter 2 carros, que sucesso é ter 3 casas, que sucesso é ter uma conta bancária com 6, com 7, com 8 dígitos. Mas não adianta nada eu ter 3 carros na garagem, não adianta eu ter 3 casas, não adianta a minha conta bancária ter 6, 7, 8 dígitos, se eu não cumprir o propósito de Deus, que é glorificar e exaltar o nome dEle nessa terra, porque o verdadeiro sucesso é esse. Olha aqui para mim, o diabo não quer que você adore, o diabo não quer que você dê glória a Deus, o diabo não quer que você louve, o diabo não quer que você caminhe, o diabo não quer que você trabalhe, o diabo não quer que você cresça, o diabo não quer que você avance. Por isso que ele age na tua mente, por isso que ele traz os traumas, para que através dos traumas você fique aquela pessoa retida. Não, eu não vou mais amar, eu não vou mais caminhar, eu não vou mais confiar, eu não vou mais sair, eu não vou mais fazer, e você vive uma vida travada, você é travado para tudo. Mas nesta noite, em nome de Jesus, o Senhor te trouxe aqui, e Ele está te trazendo essa palavra, porque Ele quer te curar. Deus manda te dizer: seja livre nesta noite, seja livre dos traumas, destrave o teu corpo e a tua mente, e avance nele. Deus, diante desta palavra, está falando para mim e para você: seja livre. Glória a Deus. Seja livre dos teus complexos, seja livre dos teus medos,
Seja livre dos teus traumas. Pastor, mas como é que eu faço isso? Sabe como é que você vai ser livre dos teus traumas? Fazendo como Paulo. Diga a glória a Deus. É aí que a gente vai cair no texto do início da mensagem. O que Paulo fez? Sabe o que ele fez? Ele avançou para o alvo. Ele olhou para o alvo. Ele direcionou a sua vida para o alvo. Para de olhar para a direita, para de olhar para a esquerda. Olhe para o alvo. Aleluias. Escuta aqui o pastor, olha para cá. Paulo tinha tudo para ser alguém complexado, para ser alguém frustrado. Paulo tinha tudo para ser um homem cheio de traumas, retido, travado. Apesar de lá em 1 Coríntios capítulo 16, versículo 9, ele ter dito que uma grande porta, uma grande e eficaz porta se abriu. Mas ele completa o texto dizendo o quê? Uma grande e eficaz porta se abriu, porém muitos são os adversários. Muitos foram os adversários de Paulo. Muitos foram os inimigos e as situações que tentaram reter, paralisar o Paulo. Ou você acha que o inimigo não se levantou contra ele? Você acha que o ministério do Paulo foi mole? Sim ou não? Foi duro. O inimigo tentou e tentou muito traumatizar Paulo. Você quer ver? Olha a prova aqui, ó. Abre comigo 2 Coríntios capítulo 11. Vai lá. Abre aqui comigo. Esse texto é maravilhoso. Segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo 11. Olha o que Paulo vai dizer aqui no versículo 22. 2 Coríntios capítulo 11. Se você encontrou, diga glória a Deus aí. Olha o que diz aqui a partir do versículo 22. Presta atenção na leitura. 2 Coríntios capítulo 11, verso 22 diz assim: são hebreus? Ele está perguntando, são hebreus? Ué, também eu. São israelitas? Também eu. São descendência de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim, eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, diga glória a Deus. Olha aí começa. Em açoites, mais do que eles. Em prisões, muito mais. Em perigo de morte, muitas vezes. Para você ter uma ideia, recebi dos judeus 5 quarentenas de açoites, menos um. 3 vezes fui açoitado com varas. Uma vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, uma noite e um dia passei no abismo, em viagens muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos da minha nação, em perigos dos gentios, em perigo na cidade, em perigo no deserto. Olha quanto perigo esse homem passou. Em perigo na cidade, em perigo no deserto, em perigo no mar, em perigo entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em frio, em jejum, muitas das vezes em nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Olha aqui para mim, presta atenção, amados. Olha quanto material. Olha aqui para mim. Olha quanto material o diabo tinha para trabalhar na inteligência emocional do Paulo. Glória a Deus, igreja. Olha quanta munição. Rapaz, você tem certeza que você vai continuar buscando esse Deus aí? Rapaz, você tem certeza? Olha aí, você foi preso várias vezes. Você foi apedrejado, você foi esculachado, você foi rasgado, você foi cuspido, você foi jogado no mar. Olha quanta coisa. Não, você não pode mais passar por isso. Chega, né? É a inteligência emocional, é a nossa mente tentando nos proteger. Mas uma vez que ela é inflamada para o inferno, não é uma proteção, mas ela quer te reter, ela quer te impedir de ser ousado e avançar no propósito do Senhor. Mas olha quanta munição, prisões, perigos de morte,
açoites, assaltos, apedrejamentos, lidando com a falsidade, falsos irmãos que batiam no ombro, mas esfaqueavam por trás. Passou fome, passou sede, passou frio, traição. Imagina a bomba atômica emocional. Imagina o estrago que todas estas experiências podem causar na mente de alguém. Olha quanta munição Satanás tinha. Só que deixa eu falar para você, nenhuma destas coisas o desviaram do propósito. Nenhuma destas decepções que poderiam reter o Paulo para o resto da vida, nenhuma destas coisas pôde lhe impedir. E sabe por quê? Sabe por que que estas coisas não o pararam? Sabe por quê? Porque Paulo tinha um alvo. E justamente por causa desse alvo, ele vai vencer tanto Satanás, quanto a sua inteligência emocional. E sabe como é que Paulo vai vencer a sua inteligência emocional e Satanás? Sabe como é que ele vai vencer isso? Uma fórmula muito simples, fazendo uma coisa muito simples. Oh meu Deus do céu, a gente pensa que Deus é tão complicado, né? A gente pensa que, meu Deus, eu vou ter que fazer uma coisa muito absurda para vencer essa luta. Mas Deus, Ele coloca a situação, a solução mais simples está na nossa cara, mas a gente não enxerga. Sabe como é que Paulo vai vencer? Volta lá para o texto inicial. Filipenses, no capítulo de número 3, está aqui, ó. Está aqui a cola, está aqui o antídoto. Filipenses capítulo 3. Versículo de número 13, quem encontrou, diga glória a Deus. Diz assim a palavra: irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço. Sabe o que eu faço para alcançar? Sabe o que eu faço para não desistir? Sabe o que eu faço para continuar, mesmo em meio a tudo, mesmo a minha mente dizendo que não, mesmo o meu subconsciente, mesmo a minha inteligência emocional dizendo que não? Sabe o que eu faço para continuar? Está aqui, ó. É que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Diga glória a Deus. Eu tenho que esquecer, diga glória a Deus. Vamos voltar lá no início. Aonde é que o diabo trabalha? Ele não trabalha lá no banco de memórias. Lembra do banco de memórias? Ele pega aquela experiência traumática, a inteligência emocional pega aquilo para me dirigir, para me dar novas alternativas. Mas aí o diabo vai lá e pega aquela memória e coloca medo e infla e transforma aquilo num trauma. O que eu tenho que esquecer? O que eu tenho que fazer para anular isso? Eu tenho que esquecer o que ficou para trás. Enquanto eu não esquecer o que para trás fica, e enquanto eu não avançar para as coisas que são diante de mim, eu vou ficar estagnado e não vou chegar no alvo. Mas quando eu esquecer o que ficou para trás e caminhar para frente, eu vou alcançar o alvo, eu vou receber a coroa, eu vou cantar o hino da vitória. Aplauda bem forte ao Senhor. Esquece o que ficou para trás, avança. Aleluias. Só que vamos entender uma coisa, presta atenção aqui, vamos entender. Qual é o segredo? Esquecer o que ficou para trás, ok. Só que esquecer o que ficou para trás, não é no sentido de apagar. Aqui tem um mistério. Quando Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás fica, esquecer não é, diga comigo, esquecer, vamos entender, diga, esquecer não é apagar, porque tem coisas que não dá para apagar, tem experiências que a gente passa, que são tão marcantes, positivas ou negativamente, que é impossível a gente apagar.
Tem coisas que nos marcam tanto na infância, que não dá para você fazer de conta que não aconteceu. Não aconteceu. E quando Paulo diz, esquecendo-me das coisas que para trás fica, ele não está querendo que você apague, não, porque não tem como apagar. Aconteceu, está lá, está arquivado, está lá sacramentado. Só que quando ele fala esquecer, não é no sentido de apagar, mas é no sentido de não permitir que elas te impeçam de avançar. Você está entendendo isso? Esquecer das coisas que para trás ficam é não permitir que elas te impeçam de avançar para as novas que estão diante de você. Paulo esqueceu das prisões? Sim ou não? Paulo esqueceu das prisões? Não. Tanto não esqueceu que ele falou, fui 5 vezes menos 1 açoitado, fui apedrejado 3 vezes, fui lançado no navio 500 vezes. Ele não esqueceu de nada. Porque esquecer aqui não é apagar. Ele sabia exatamente quantos açoites ele recebeu. Ele sabia exatamente quantas vezes ele foi apedrejado. Ele sabia exatamente o quanto sofrimento ele passou, ele sabia. Esquecer não é apagar. Esquecer é desconsiderar por algo maior. Eu passei por tudo aquilo. Eu passei pelo abandono, pela traição, pelo perigo, pela espada, pela morte, pela fome, pela sede. Eu passei por tudo isso, mas nenhuma dessas coisas pelas quais eu passei no passado vão me impedir de no presente alcançar a coroa que o Senhor tem preparado para a minha vida. Diga glória a Deus. Esquecer é desconsiderar para alcançar algo maior. Eu quero orar com você. Nós vamos orar nesta noite. E nós vamos orar para quê? Para que você esqueça. Glória a Deus. A única forma do diabo não conseguir mais inflamar aquilo que ficou no seu passado e trazer para o teu presente, é você esquecendo. Então nós vamos orar nesta noite. Nós vamos ungir você. Glória a Deus, amado. Para que através da oração, nós fizemos uma semana de jejum. Hoje é o primeiro dia depois do jejum. Nós vamos orar e nós vamos ungir você. Debaixo de oração e jejum. Para quê? Para que definitivamente você esqueça. Mas o que é esquecer? Não é apagar. É desconsiderar para que você venha viver o novo de Deus. Quantos querem viver o novo de Deus? Quantos querem ser curados dos traumas e das feridas e das dores que te impedem de avançar? Diga glória a Deus. Então eu quero pedir a toda a igreja que se coloque de pé. Assim que você se colocar de pé, você vai dar para Jesus a tua melhor salva de palmas. Isso, e eu quero que você aplauda, que você abra a tua boca e que você dê o teu melhor. Glória a Deus essa noite. Abre a tua boca e glorifica Ele. Aleluias. Você vai curvar a sua cabeça aí no seu lugar e você vai fechar seus olhos. Pastora Noêmia, Pastor Fabiano, vão estar ungindo você. Mas eu quero que você nesse momento curve a sua cabeça. Por favor, curva a cabeça. Você vai fechar os seus olhos. E com seus olhos fechados, começa a trazer. Eu vou falar para você a mesma coisa que eu falei hoje de manhã. É importante que você feche os teus olhos. Sabe por quê? Porque quando nós fechamos os nossos olhos carnais, segura. Quando nós fechamos os olhos carnais, nós abrimos os olhos espirituais. E o que precisa estar aberto nessa noite não é o teu olho carnal, porque você vai olhar para o pastor e eu não tenho nada para fazer por você. Sabe quando é que a gente começa a vencer? Sabe quando é que a gente começa a crescer? Sabe quando é que a gente começa a avançar?
quando a gente para de olhar para os outros e consegue olhar para nós mesmos. Amém? Com os teus olhos fechados você vai olhar para mim. Com os teus olhos fechados, com os teus olhos abertos você vai olhar para mim. Com os teus olhos fechados você vai olhar para você mesmo. Começa a olhar para você mesmo agora. Começa a identificar no seu passado, ou talvez até mesmo no seu presente. Começa a identificar os traumas, as feridas que algumas lembranças trazem para você. Começa a identificar isso. Glória a Deus. Traga isso à tua memória. Começou a lembrar? Lembrou? Trouxe aí? Agora você vai falar com autoridade. Você vai repetir comigo com autoridade. Você vai dizer assim: em nome de Jesus, hoje é o último dia. Mas fale com autoridade. Diga: hoje é o último dia que essas lembranças, que essas memórias, que esses traumas vão ter vez na minha vida. Porque a partir de hoje, diga bem alto: a partir de hoje eu deixarei para trás o que para trás ficou e avançarei para o alvo, para o novo do Senhor. Você pode abrir a tua boca e glorificar a Deus aí no teu lugar, meu irmão. Você pode abrir a tua boca e falar com Ele. Aleluia. Comece a orar, comece a orar, comece a orar, comece a orar. Esse é o momento, esse é o dia, esta é a hora da tua mudança. Começa a falar com Ele aí no teu lugar. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, Pai querido, Deus amado, que palavra poderosa, que palavra tremenda, que palavra renovadora, que palavra que cura o Senhor trouxe para nós esta noite. Então, em nome de Jesus, Senhor, vem curando agora todo trauma, vem curando agora, Senhor, todas as feridas, tudo aquilo que Satanás fez na vida dessa pessoa, para tentar entristecer, para tentar derrubar, para tentar matar, roubar e destruir a vida dela, a casa dela, os sonhos dela. Pai querido, em nome de Jesus, não, o diabo não vai usar a minha inteligência, o diabo não vai usar a minha mente, o diabo não vai usar o nosso corpo, não, ele não tem lugar, ele já é um derrotado, em nome de Jesus. Oh, meu amado, abre a tua boca e fale com Ele agora, em nome de Jesus, Senhor. Enquanto nós estamos orando, enquanto essa pessoa recebe a unção do Senhor, vem trazendo cura para o corpo, vem trazendo cura para a mente, vem trazendo cura para a alma, vem trazendo cura para os corações, em nome de Jesus. Essa pessoa não será mais frustrada, essa pessoa não ficará mais travada. Destrava, Senhor, destrava a mente, destrava o coração dessa pessoa para viver o novo, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Igreja, agora levanta a tua mão e só dá glória. Faz o céu descer, dá glória, 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 glória a Deus, aleluias. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo meu ser. Você pode dizer bem alto: confio em ti, confio em ti. Levanta a tua mão para o céu e diga bem alto isso para Ele: creio que Tu és a cura, creio que és tudo para mim. Eu creio, diga: creio que Tu és a
Jesus, eu preciso. Diga para Ele bem alto. Jesus, eu preciso. Eu creio, diga, eu creio. Eu creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Oh, diga bem alto, igreja. Creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso de Ti. Quantos precisam de Jesus essa noite? Quantos reconhecem isso? Reconhece isso na tua vida, você reconhece a necessidade. Então comece a adorar, meu amado. Quanto mais você reconhecer, quanto mais você adorar, mais a glória dele se manifestará na tua vida, Senhor. Em nome de Jesus, cobre esta igreja com a tua glória, cobre o teu povo com a tua Shekinah, Senhor. Vem trazendo cura nesta noite, vem trazendo cura na mente e do coração. Aleluias. Louve. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me leva, você pode dizer bem alto isso, diz. Me leva, vai. Curando todo o meu ser, curando todo meu ser. Confio em Ti, diga bem alto. Confio em Ti, confio em... Agora solte a tua voz e profetiza. Eu creio que Tu és a cura. Creio que és tudo para mim. A vida, creio que não há outro igual a Ti. Eu quero ouvir os adoradores. Levanta a mão assim, ó. Louva. Creio que o quê? A vida. Creio que és tudo. Eu creio que Tu és a vida. Creio que não há outro igual a Ti. Jesus, eu preciso. Jesus, eu preciso de Ti. Para você, diga Jesus. Diga bem alto, Jesus. Diga com fé, diga Jesus, eu preciso de Ti, pois eu creio que a minha cura está na Tua palavra, e eu recebo esta palavra como cura para minha mente, para os meus sentimentos e para o meu coração. Eu recebo esta palavra. Eu tomo posse desta palavra, e a partir de hoje eu viverei a verdade desta palavra, em nome de Jesus. Aleluias. Vamos aplaudir bem forte ao Senhor. Vamos aplaudir bem forte a Ele. Aplauda, 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 aplauda. Aleluia. Diga glória, glória, glória a Deus. Você toma posse daquilo que Deus falou nessa noite.
Você entendeu como é que o diabo ele age na sua vida nesta noite? Quem entendeu aqui, diga glória a Deus. Ele se apodera de algo bom em você. Ele se apodera da tua mente, da tua inteligência emocional, e ele coloca só uma pitadinha do que ele tem para contaminar todo o sistema. E com a desculpa de te proteger, ele te anula. Com a desculpa de te proteger, de não se ferir, de não se machucar, de não se envergonhar, de não, né? Ele na verdade tenta te paralisar. Mas a partir de hoje você não vai se paralisar, você vai avançar. A partir de hoje você não vai parar, mas você vai seguir. Glória a Deus. Você toma posse disso sobre a sua vida em nome de Jesus. Daqui a pouquinho nós já vamos estar dando a bênção final. Mas eu quero que você abra comigo em Provérbios, no capítulo 3. Provérbios. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Creio que tu és a vida. Creio que não há outra, não há. Jesus Provérbios no capítulo 3, no versículo 16, é uma promessa que eu também quero que você tome posse nesta noite. Provérbios capítulo 3, verso 16 diz assim: vida longa de dias está na sua mão direita. Você pode dar glória a Deus aí? E na esquerda, riquezas e honra. Diga glória a Deus. Faz assim, ó, levanta assim a tua mão direita. Levanta a mão direita. Você sabe o que o Senhor está dizendo que tem na sua mão direita? Na sua mão direita o Senhor diz: abundância de dias. Você toma posse aí? Diga comigo: longevidade. Abundância de dias é longevidade. Levanta a tua mão esquerda. Você sabe o que tem na tua mão esquerda? Riquezas e honra. Diga prosperidade. Então diga assim, ó: mão direita, longevidade. Mão esquerda, prosperidade. Ginástica, vai. Mão direita. Mão direita. Mão esquerda. Mão direita. Mão esquerda. Mão esquerda. Mão direita. Longevidade. Toma posse em nome de Jesus, amém? Mas deixa eu dizer uma coisa para você. Essa promessa não é para todos, amém? Na minha mão direita, eu vou ter longevidade. Na minha mão esquerda eu vou ter prosperidade. Só que é como a gente sempre ensina aqui na palavra, toda promessa de Deus, ela vem seguida de condição. Diga comigo: toda promessa de Deus vem seguida de condição. E qual é a condição que o Senhor me impõe para que a minha mão direita esteja cheia da longevidade e a mão esquerda da prosperidade? É o que ele diz aqui, Provérbios 3, verso 9. Ele diz, leia comigo: honra o Senhor, repita comigo: honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte de todos os teus ganhos, e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Agora repita comigo: filho meu, não rejeites a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Diga glória a Deus.
Qual é a condição que o Senhor coloca para que eu venha transbordar de longevidade na minha mão direita e transbordar de prosperidade a minha mão esquerda? Qual é a condição? É eu ser fiel. Glória a Deus, amado. É eu honrar a Deus. Olhe para cá. É eu honrar a Deus com os meus dízimos, com as minhas ofertas, com a minha primícia. Mas é aí que entra a palavra que a gente pregou hoje. É aí que entra a palavra. Sabe por que muitas pessoas não vivem esta longevidade, essa prosperidade? Porque são pessoas traumatizadas. Eu falei isso aqui hoje de manhã. Pastor, eu já passei por tanta igreja picareta. Eu já lidei com tanto pastor, com tanto ministério picareta, pastor, que isso causou um trauma. O que o diabo fez? Exatamente o que a gente pregou hoje. Quando você acessa a tua inteligência emocional, acessa a memória, o diabo vai lá e coloca uma pitada, ele infla aquilo, e aquilo se transforma num trauma. Mas qual é o propósito do diabo em fazer isso? É te reter, é te paralisar. Porque ele sabe que quando eu sou fiel e deixo para trás as coisas que para trás ficam, e quando eu avanço para as questões diante de mim, eu sigo para o alvo, eu cumpro o propósito e vejo a glória de Deus na minha vida. Então, até para eu tomar posse das bênçãos ligadas à prosperidade ou à fidelidade, até para isso eu tenho que superar os traumas. Tem muita gente que não é dizimista, que não é ofertante, porque é traumatizado pelos enganos, pelos abusos. Mas, meu amado, eu não falo das outras igrejas, eu falo da minha igreja. E esse lugar é um lugar de bênção. Quem é daqui sabe disso. Esse lugar aqui é lugar de bênção. Tudo que entra aqui é investido aqui. Quem é daqui sabe disso. E quantas pessoas têm sido curadas, restauradas, libertas, transformadas pelo poder da palavra. Essa igreja, ela está viva há 4 anos, e há 4 anos a única coisa que a gente faz nesse lugar é pregar a palavra. A gente não faz leilão de oferta, a gente não faz campanha com envelope, a gente não pede para a pessoa fazer sacrifício e entregar o dinheiro todo, não, a gente prega a palavra. A gente prega a palavra. Você está numa igreja que prega a palavra, então, meu irmão, quebra esse trauma na sua vida hoje também, porque a tua vida financeira tem tudo para deslanchar. Aleluia. A tua vida profissional tem tudo para arrebentar e não arrebenta. Sabe por quê? Traumas que precisam ser vencidos. Você está parado, você está retido. Mão direita. Levanta aí, mão direita. Mão esquerda. Mão direita. Mão esquerda. Pega a tua fidelidade ao Senhor para você tomar posse disso, amém? Pastor, vou apresentar meu santo dízimo hoje. Pega nas tuas mãos a tua oferta, separe o teu dízimo. Isso. Apresenta a Deus a tua fidelidade. Pastor, posso fazer minha oferta no cartão? Pode. O evangelista Luana está com a maquininha lá no fundinho da igreja. Se você puder, passa. Tem um Pix aí, ô Leozinho? Pix está aí, não está? Amém. Mas você já sabe de cabeça, né? Eu acho que eu acho que é o e-mail da igreja, né? É Ministério Apostólico ph@gmail.com. É Ministério Apostólico ph@gmail.com. E o outro é 21979133657. Esse é o do PagSeguro. Faça como você puder. Você que está nos acompanhando pela internet já está aí. Você já está aí na tela. Só você fazer. Essa palavra também é para você, meu irmão. Se destrave, seja fiel. Talvez o que está faltando para a sua vida prosperar. Pastor, às vezes eu sinto que eu estou quase chegando, mas quando eu estou quase chegando, de repente parece que a coisa desmorona. Está faltando isso na sua vida. Se destrave, seja fiel, Deus vai te honrar. Você que está aqui na igreja, levanta para o céu a tua oferta, levanta para o céu a tua fidelidade. Levanta para o céu isso, curve a sua cabeça aí no seu lugar, fecha os olhos, isso. Todos façam isso. E com seus olhos fechados, ore comigo dizendo assim: Senhor meu Deus e Senhor meu Pai, nesta noite eu apresento a minha fidelidade, vencendo todo trauma, todo complexo, toda situação que tenta me impedir de avançar para o alvo. Eu quero, Senhor, tomar posse da promessa que o Senhor tem para mim. Mão direita, longevidade.
Mão esquerda, prosperidade. Eu tomo posse nesta noite, em nome de Jesus. Continua com os teus olhos fechados. Pai, abençoa poderosamente a oferta desse ofertante, o dízimo desse dizimista, esta pessoa, Deus, que entendeu que ela também precisa ser destravada naquilo que diz respeito à fidelidade, porque sem isso ela não vai chegar a lugar nenhum, sem isso ela não irá avançar. Então, ó Deus, abre as janelas dos céus, derrama, Senhor, a tua bênção. Ó Pai querido, nós temos experiências, várias experiências de pessoas que não conseguiram nada na infidelidade. Essa pessoa vai fazer tudo de novo e ela vai fazer da maneira certa. Então, em nome de Jesus, abençoa, destrava os teus filhos e ser com eles. É o que nós te pedimos nessa noite com fé e já te agradecemos em nome de Jesus. Diga amém, Jesus. Dê graças a Deus. Sai do seu lugar, vem até aqui à frente, deposita aqui na arca. Vem louvando ao Senhor, vem adorando a Ele. Vem louvando. Para um lugar mais alto. Eu já queimei as fontes com o passado em meus olhos. Assim, ó. Vai. Vejo o futuro, tudo novo. Isso, com palmas. Tudo novo se faz. E nessa? E nessa estrada eu não me desvio nunca mais. Estou firme, eu não me desvio nunca mais. Louva, Senhor. Vou alcançar, Eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Vou avançar, eu vou vencer, ninguém vai me deter. Meu alvo é Cristo, meu alvo é Cristo. Aleluia! Vamos aplaudir bem forte a Jesus, povo da internet. Deus abençoe. Toda mais forte a Jesus. Que a glória a Deus. Aleluias. Deixa eu chamar aqui as mamães.